Uber, né, saiu de lá agora. Sabe por quê? Por causa do sistema socialista que eles instalaram lá. Eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para as empresas não saírem, porque o país está se tornando um país socialista. Irmãos, a Argentina era a 5ª maior economia do mundo. A Argentina se tornou um país que ninguém quer ficar. Hoje, 100% de inflação na Argentina. Meus irmãos, pelo amor de Jesus, viu? Quando for domingo, pelo amor de Jesus, vigia no teu voto, tá bom, meus irmãos? Queridos, domingo vai ter eleição, mas a igreja não para. Diga, a igreja não para. Então, próximo domingo, nós teremos uma feijoada em pró do nosso, cadê do luau? Do nosso luau de casais. O custo é de R$15 a feijoada. Então, você pode procurar, a Ana está lá atrás, Ana, olha lá, aquela moça lá, levanta a mão, Ana, aqui, olha lá, ó. Ninguém conhece a Ana. Então, levanta, vai até lá no final do culto, pega a sua feijoada. Você pode pagar com Pix, você pode parcelar em 10 vezes no cartão, você pode, tá bom? Mas não fica. Ah, pastor, vai ser como? Você vai ter a opção de comer aqui e vai ter a opção também de pegar a quentinha, tá certo? Então, você pega com a Ana e contribua com o encontro de casais, que vai acontecer no dia 5 de novembro. Pessoal, dia 5 de novembro, então você que é casado. Quem é casado aqui? Glória a Deus. Quem é casado aqui? Pronto. Gente, casar é bom? Pronto, então você que não é casado, case. E vai estar aberto para namorado. Quem é que está com isso aqui? Namorados, noivos e casados, ok? Olha que convite lindo. E qual é o investimento por casal? Gente, não dá nem para ir ali lanchar, porque sai mais caro. Custo de R$60 o casal, ok? Procura a Ana. Ana é a nossa marqueteira, acho que não, é a caixa, Ok, meus irmãos, a tesoureira, ficou mais chique aí a tesoureira, né? Ok, meus irmãos. Então, não falte. Queridos, vai acontecer a eleição, mas os nossos cultos continuam normais, tá certo? 9 da manhã no domingo, nós temos presencial, Escola Bíblica Dominical. Online, vocês já sabem o que acontece. E 10 horas da manhã, o culto. Então, à tarde, 5 da tarde e 7 da noite. Então, não enrola, tá certo? Ao invés de tirar aquela sonequinha de tarde, vai lá, volta. Como são 2 candidatos, nós vamos votar rapidinho. Você vai lá, volta e tchau, ok? Mas não falte a programação da igreja, porque vai ser poderoso esse final de semana, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ok? Então, não perca, porque Deus tem coisas lindas e maravilhosas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero te perguntar algo. Você crê que Deus é o Deus que trabalha onde você não vê? Enquanto você não vê? Sim ou não? Pronto, eu quero então que você abra, nós vamos ler somente 2 textos, 2 versículos, e eu quero que você nessa noite aprenda essa palavra, e hoje, você vai exercer mais ainda a sua fé, e crer no Deus que Ele age enquanto você não vê. Amém? Abra sua Bíblia no livro que está no Antigo Testamento, chamado Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Glória a Deus, aleluia. Queridos, quarta-feira, eu ia esquecendo, tá vendo? Sim, tem 2 coisas que eu preciso falar ainda, tá? Eu coloquei aqui as anotações e acabei esquecendo. Olha, quarta-feira
Quem esteve aqui quarta-feira, na quarta da vitória, foi bênção? Foi bênção? Irmãos, quarta-feira nós estamos com a campanha da arca, a arca da aliança. E o que Deus colocou no meu coração? Durante 7 semanas, foi a semana passada a primeira, segunda semana vai ser quarta-feira à noite. Nós vamos trazer os nossos pedidos e vamos colocar na arca da aliança. E vamos crer que o Senhor vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Quarta-feira, convide alguém e traga o seu pedido e coloque na arca da aliança. Vai ser poderoso esse tempo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quarta-feira, 19 horas e meio-dia. Amanhã nós temos Fire, tá? Terça nós temos as Mães de Fé. Quinta, grupos. E sexta, começa a nossa conferência em nome de Jesus. Agora, presta atenção. Nós teremos a conferência esse final de semana que vem, mas a partir do outro final de semana, acho que é dia 6, a partir do dia 6, nos cultos de 5 da tarde e de 7 da noite, 5 da tarde e 7 da noite, eu vou falar sobre as entidades espirituais e as suas atuações. Como pastor, eu vou falar sobre, porque às vezes, eu vou dizer isso para você o seguinte, às vezes, tem irmãos que eles caminham, levam sua vida, e às vezes existem entidades que estão atuando na sua casa, às vezes atuando no seu trabalho, às vezes atuando na família, às vezes atuando no relacionamento, às vezes atuando na vida da pessoa que te cerca, e você não consegue discernir, você não consegue identificar o que está por trás daquela situação, o que está por trás da forma como as coisas estão acontecendo. Então, eu vou selecionar algumas, as mais comuns, e nós vamos, então, falar sobre essas entidades nos cultos de 5 da tarde e 7 da noite. E depois que nós falarmos sobre essas coisas, sobre essas entidades, nós vamos orar, repreendendo a atuação. Amém? Além disso, nós vamos pedir o quê? Que Deus nos dê discernimento espiritual a respeito dessas coisas. Amém, meus irmãos? Porque tem vezes que você está lutando com a arma errada. Você fica assim, quem aqui nunca, né? Você entrou às vezes numa confusão do nada, você estava tudo em paz, entra numa confusão do nada, e aí quando você vai ver, na verdade foi Satanás que armou e você não discerniu. Então nós vamos trabalhar, depois da conferência, nós vamos trabalhar em cima disso, e eu quero que você, Igreja Batista do Brasil, esteja pronta para discernir, e saiba o seguinte, discerniu, viu que é capeta, o que você faz? Bota para fora, fala aí para a pessoa que está ao seu lado, bota para fora, porque você é autoridade espiritual, você crê nisso, aplauda ao Rei dos Reis, aleluia! Glória a Deus. Quem achou diz aleluia. Diz assim, irmãos, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Todos acharam o endereço aí? Estou vendo gente, hein? Estou vendo som de Bíblia ainda. Verso 2. E a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, nessa noite eu quero pedir ao Senhor que fale ao nosso coração e que nós tenhamos entendimento capaz de absorvermos, não na nossa mente apenas, mas no nosso espírito, essa palavra que o Senhor está enviando hoje. Em nome de Jesus, amém e amém
e amém. Sabe, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto típico do exercício da fé e da compreensão do âmbito que Deus trabalha. E quando nós entendemos que Ele, Deus, trabalha em um nível acima do que nós, geralmente, como seres humanos, vivemos, nós passamos a compreender que para Deus não há coisas impossíveis. Amém? Então olha para a pessoa que está dizendo, para Deus não há coisas impossíveis. Agora, Deus, Ele nem sempre vai trabalhar da maneira que nós vemos, da forma como nós vemos, na forma como nós enxergamos. A exemplo, vou pegar o testemunho aqui do irmão Julinei, humanamente falando, todas as pessoas diriam o que para ele? Não leva esse carro para Salvador. Não leva, já veio de lá, não leva esse carro para Salvador. Por quê? Porque, pela lógica humana, esse carro não vai vender lá em Salvador. Não é assim? Sim ou não? Agora, a pergunta que eu te faço é, Deus sabia o futuro a respeito desse carro? Sim ou não? Sim. Então, Deus estava trabalhando, já preparando a pessoa que iria comprar esse carro. Agora eu te pergunto, quem foi que colocou o desejo no coração desse rapaz de querer um carro, nem branco nem preto? Vocês estão entendendo isso? E além do mais, chegou aonde? No grupo que ele pertencia. Esse cara poderia ter buscado esse carro em vários lugares, em outros lugares, mas foi para lá. De um amigo. Então, quando você vai observar o que Deus fez aqui na terra, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que no agir, diga comigo, no agir de Deus, nem sempre eu vou ver. Diga para a pessoa que está ao seu lado, nem sempre você vai ver. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que você não conseguiu ainda ver, que não chegou ao seu coração, é aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? É algo que Deus não permitiu que você veja, porque o apóstolo, não sabemos quem escreveu Hebreus, mas o autor de Hebreus diz que aquilo que você vê, isso não é fé. Aquilo que você vê, você não consegue exercer sua fé. Mas aquilo que você não vê, você passa a experimentar através da sua fé. Então, a Bíblia está dizendo para mim que nem sempre o que Deus reservou para você, você vai conseguir enxergar. Eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo Cláudio Duarte, e Cláudio Duarte falou assim, gente, sabe por que Deus mandou o homem dormir para formar a mulher? Porque se Deus deixasse o homem acordado, o homem ia começar a dizer para Deus, Senhor, para que isso? Senhor, para que aquilo? Senhor, para que aquilo outro? Deus falou assim, meu filho, dorme, que eu tenho para você o melhor. Então, olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga, ainda que você não veja, Deus está preparando algo extraordinário, melhor para você. Você crê nisso? Aplauda ao rei, diga, eu creio. Quando eu entendo isso, eu começo a me deleitar no Senhor. Eu começo a descansar no Senhor. Eu começo a ver que não adianta, por exemplo, aqui, meus irmãos, adiantaria alguém dizer assim, mas Deus, dá uma acelerada na formação do mundo. Irmãos, nós não sabemos. Alguns cientistas falam em bilhões de anos na formação da Terra.
Não tem problema, eu não tenho problema com isso. Eu não sei quantos anos Deus mandou o Espírito Santo pairar sobre a terra. Quem pode responder isso? Então, ninguém via. Quando você, por exemplo, hoje já é possível ver, mas antigamente, irmãos, a mulher engravidava, quem via? E mesmo assim, hoje nós vemos, você faz uma ultrassom e você vê a criança ali, mas quem vê o crescimento da criança? Quem vê? Por que isso? Às vezes na nossa vida, Deus vai gerando para você. Quem aqui já orou a Deus e quando menos você esperou, aquilo que você orou veio até você? Quem já viveu isso? Levanta a mão aí bem alto. Olha aí, se eu pudesse, tira uma foto aqui, o pessoal não vai saber, mas eu queria filmar isso, sabe por quê? Porque tem gente, meus irmãos, que acha que o que você vive na igreja é balela, que o que pregado aqui é balela, que você não tem experiências com Deus. Repete aí de novo. Quem já orou e Deus te respondeu? Quem já orou e Deus te respondeu? Dá um aplauso a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Você é incrédulo, tá vendo? Deus responde. Agora, tem coisas que Deus respondeu para você que você não esperava mais, sim ou não? Tem coisas que você orou e você até esqueceu e Deus trouxe até você. Tem coisas que Deus falou com você e você esqueceu, mas Ele não esqueceu, porque a palavra dEle ao teu respeito não cai por terra, amém? Só que Deus trabalha onde às vezes nós não vemos. O que você orou, por exemplo, eu vi que irmãos vieram aqui, e glória a Deus, irmãos, muita gente veio aqui para empreender, outros que são empreendedores. Agora, o que acontece? Muitos de vocês, a partir do momento que você apresentou diante de Deus seus projetos, aquilo que você veio colocar no altar, a partir dali, Deus começou a trabalhar ao teu favor, amém? Deus começou a preparar o ambiente ao teu favor, Deus começou a organizar tudo ao teu favor. Para quê, pastor? Para que no momento certo, venha. E aí entra o segundo ponto. O fator tempo. Eu já preguei aqui sobre o Kairos, e sobre quem lembra? Sobre o Kairos e o Cronos. Kairos é o tempo de Deus, o Cronos é o tempo humano. Diga Kairos, tempo de Deus, Cronos, tempo humano. Agora eu vou te perguntar, Deus segue o tempo Cronos ou o tempo Kairos? Quem é que governa? É o tempo Cronos ou o tempo Kairos? Então, o problema nosso é que quando nós queremos as coisas, nós queremos no tempo Cronos. E Deus trabalha no tempo Kairos. Porque o tempo Kairos é o tempo perfeito de Deus. Amém? E para mostrar isso para você, eu posso citar a história que vocês todos conhecem, de um homem chamado José, sim ou não? A Bíblia diz, sabe com quantos anos José começou a ter sonhos, meus irmãos? Com quantos anos, quem lembra? Aproximadamente 17 anos. Com quantos anos José assume a posição que ele tinha que assumir? Aproximadamente 30 anos. Agora, o que eu quero que você entenda é que nesse tempo Cronos, nesse tempo Kairos, mesmo que você não veja as coisas acontecerem, elas estão acontecendo. Elas estão, Deus está operando. Preste atenção, a história vai dizer para nós que José foi vendido por
por seus irmãos, caiu na mão de uma caravana que estava indo para onde, gente? Para onde, gente? Essa caravana, Douglas, poderia estar indo para qualquer outro lugar, sim ou não? Agora imagina uma caravana, presta atenção nisso, gente. Uma caravana que está indo em direção ao Egito. Coincidentemente, José está ali. Coincidentemente, os irmãos de José decidem vendê-lo. Coincidentemente, aqueles homens resolvem comprar. Coincidentemente, aonde é que José vai parar? Aonde? Não é só no Egito. Aonde? No palácio de Faraó. Ou no palácio de um dos chefes de Faraó. José não estava entendendo absolutamente nada. Ele não sabia, para ele a vida dele havia sido o quê? Destruída. Para José, a vida dele havia acabado. Para ele, a vida dele já não tinha mais a saída, os sonhos. Eu imagino que ele deve ter dito assim: Senhor, cadê os sonhos que o Senhor me deu? Cadê a palavra que o Senhor me deu? Mas entendo que José muitas vezes foi encontrado pelo Senhor e disse: acalma o teu coração, José, porque eu estou trabalhando ao seu favor, José. Eu estou trabalhando ao seu favor, José. Eu estou preparando tudo para ti, José. Ei, levante a mão, eu quero liberar isso para a sua vida. Sabe, se porventura alguma coisa tem angustiado você, eu quero te dizer nesta tarde que o Senhor manda te dizer: acalma o teu coração, porque Deus está trabalhando ao teu favor. Aleluia! Uou! Acalma tua alma. Acalma tua alma. E aí a Bíblia diz que José, meus irmãos, ele foi para a casa de Potifar. Agora presta atenção. Na casa de Potifar, o que José aprende? Diga, a língua, a cultura, administrar. Ele aprende como deve se portar diante das autoridades. Oh, meu Deus, aleluia. Fala aí para a pessoa que está falando, fala assim: para de reclamar no lugar onde você está. Deus está te preparando para coisas maiores. Você recebe isto, aplauda Jesus, aleluia. Então José ali, debaixo do Cronos, debaixo do Kairos e não do Cronos, estava aprendendo tudo o que ele precisava aprender. Por quê? Porque haveria o dia em que José precisaria estar na presença do rei. Agora presta atenção, a Bíblia diz que antes de José ir para a presença do rei, Deus manda José para onde? Saiu da casa de Potifar e foi para onde? Para a prisão. Diga, José saiu da posição que estava para a prisão. Ele foi elevado de cargo ou diminuído? Agora presta atenção. Diga comigo, José só teve acesso ao faraó porque estava na prisão. Hã? Mais improvável. José só teve acesso ao rei porque José estava na prisão. Diga, Deus trabalha no Kairos. Não trabalha no Cronos, Deus trabalha no Kairos. Agora, presta atenção. A Bíblia diz que José foi para a prisão. E José passa um tempo ali na prisão. E na prisão, dois homens que serviam ao rei, têm um sonho.
Aliás, eles aprontam com o rei, e o rei então manda eles para a prisão. Depois de um tempo, aqueles homens que estavam presos, cada um tem um sonho. Um era o copeiro do rei, o outro era o padeiro do rei. O que era copeiro do rei, ele teve o sonho, ele via ele servindo ao faraó. Mas o que era padeiro viu um cesto na sua cabeça e os urubus comendo. E eles então, o que teve o sonho servindo a Faraó, falou para José, falou assim: ei José, olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. Aí José falou assim: olha, seu sonho é maravilhoso. Você vai voltar a servir o rei, não tem problema. Aí o outro que teve o sonho lá do cesto, disse assim: rapaz, se o sonho dele foi bom, a interpretação foi boa, vou lá também. Aí chegou lá e falou assim: ei José, olha, eu sonhei assim, assim, eu estava com um cesto na cabeça, e aí veio lá umas aves do céu e comeu, não sei o que e tal. Aí José falou assim: eu sinto muito lhe informar, mas você vai morrer. Vai morrer. Agora, presta atenção nisso. Diga, vamos dizer para você não se perder. Diga, Deus trabalha com Kairos. Aí a Bíblia diz que José, depois de ter interpretado o sonho, acho que 3 dias depois, o rei chama os dois. E aí a Bíblia diz que o rei manda matar um e restitui o outro à sua função original. Agora, quando esses homens foram até José para interpretar o sonho, José falou para eles o seguinte: olha, quando você estiver lá diante do faraó, você vai falar com o faraó assim: faraó, tem um cara aí, que ele é o máximo, lá na prisão, ele é show de bola, interpreta sonho e tal e tal. A Bíblia diz que quando o copeiro chegou lá na presença de faraó, o que ele fez? Esqueceu. Olha para a pessoa que fala do seu lado e fala assim: tem gente que que ela vai te esquecer, mas não se preocupe, Deus está no controle. Diga para ela assim: Deus está trabalhando ao seu favor, aleluia. Você fala com o político, ó. Você fala com o patrão, você tenta sair, tenta resolver. Foi isso que José tentou. Ele disse assim: eu preciso sair daqui, porque aqui não é o meu lugar. Ele não estava satisfeito com a prisão, apesar de ter o chefe da prisão, mas a Bíblia diz que José, ele não queria. Aí, sabe quantos anos depois o copeiro se lembrou de José? Quantos anos? Quantos? Diga 2 anos. Diga Kairos. Agora, por que o copeiro só se lembrou de José depois de 2 anos? Porque foi a época em que o faraó teve o sonho. E para José, presta atenção nisso que eu vou falar agora. A Bíblia diz que o sonho que o faraó teve, no sonho dizia que teria 7 anos de a fartura e depois 7 anos de seca. Se José tivesse sido lembrado há 2 anos atrás, ele estaria no tempo certo? Não estaria. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus está trabalhando ao teu favor. Aleluia! Uou! Se é para o Senhor, aplauda mesmo. Ele está trabalhando para você, está trabalhando para a sua vida. Agora eu pergunto: você acha que José sabia disso, sim ou não? Não sabia. José não sabia, meus irmãos. Mas Deus estava o tempo todo dizendo: eu estou no controle, José, não se preocupe. Oh! Meu Deus.
Não tem tempo ir para o próximo tópico, a gente vai encerrando por aqui, viu? Mas presta atenção. A Bíblia diz que no tempo em que o homem, o padeiro, o copeiro lembrou de José, trouxe José até o rei, e José então interpreta o sonho, e quando José interpreta o sonho, a Bíblia diz que o Senhor fez José estar no lugar que ele deveria estar. Agora presta atenção. Quando o rei manda chamar José, a Bíblia vai dizer para nós que José, ele faz a barba, troca as suas vestes e vai se apresentar ao rei. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: esteja preparado, porque no tempo certo, Deus vai mudar suas vestes e te colocar em lugar de honra. Você recebe isso, aplauda ao rei. Aleluia, 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 aleluia. E a partir dali começa uma história que vocês todos sabem. José, com 15, 16, 17 anos, teve o sonho e Deus cumpriu quase 15 anos depois. Porque Deus trabalha no tempo dele. É isso que Gênesis está mostrando para nós. Mas, meu irmão, não se aveste, como diz o nordestino, né? Não se aveste. Porque Deus, ele está trabalhando nos mínimos detalhes para que você se coloque na posição que ele quer que você esteja. E no tempo certo, pessoas vão lembrar de você. Quantas histórias que eu ouço de pessoas que elas estão na posição, porque alguém, um dia, foi essa semana, eu não lembro quem, falou, estava contando uma situação, que a pessoa falou assim: olha, uma vez eu encontrei com não sei quem lá, falei rapidinho com essa pessoa, e de repente um outro dia eu estou lá e recebo uma ligação dessa pessoa, dizendo: fulano, olha, tem uma porta aberta aqui, eu lembrei de você. Quem foi que fez isso? Deus. No tempo certo as pessoas vão lembrar de você. No tempo certo vai ter as pessoas que vão te ajudar a cumprir o propósito. No tempo certo Deus vai enviar o que você precisa para viver o que Deus tem projetado para a sua vida. Então minha palavra nessa noite é: descansa o teu coração, creia no tempo kairós de Deus, deixe o Senhor trabalhar, porque Ele é o Deus que trabalha no invisível, sem que você veja. Poderia citar aqui, meus irmãos, a história de Paulo e Silas, que estavam na prisão. Eles oravam. Enquanto eles oravam e cantavam, que emitiam louvores, a Bíblia diz que as correntes da prisão, Atos, as correntes, houve um terremoto, Deus mexeu com as placas tectônicas para mexer com a estrutura. Imagina isso. Um terremoto, já pensou em Deus mexer com as placas tectônicas só por causa de você? Eles viram, sim ou não? Não, eles não viram. Eles não sabiam que Deus estava fazendo isso. Poderíamos citar aqui, meus irmãos, a história de Jericó. Eles rodeavam 7 vezes, ninguém viu nada, ninguém viu acontecendo nada. No dia que Deus falou assim: agora gritem, eles gritaram, as muralhas caíram de dentro para fora. Quem viu? Ninguém viu. Diga: Deus está derrubando muralhas para você. Fica firme, porque você vai derribar Jericó. Você crê nisso? Aplauda ao rei. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 E por último, eu quero dizer para ti, nessa noite, que uma palavra da parte de Deus pode mudar a tua história.
A Bíblia diz que o Espírito pairou sobre a face das águas. Não sabemos quantos anos, mas quando cumpriu-se o tempo certo, Deus abriu a boca e começou a falar. E as coisas começaram a acontecer. Olha para a pessoa que está só, fala assim: só basta uma palavra e tudo pode mudar na sua vida. Basta uma palavra de Deus para você e tudo pode mudar na sua vida. Basta uma palavra. Basta que Deus diga para você uma coisa só. Uma coisa só. Uma coisa só. Se você observar, a Bíblia está cheia de exemplos, mas eu quero citar o exemplo na vida de um homem chamado Moisés. Que está lá no Êxodo capítulo 3, quando ele encontra-se com o Senhor. Quem era Moisés, meus irmãos? Um homem fugido do Egito. Mas Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, você vai ser o libertador do meu povo. Diga para a pessoa que está falando, de pastor de ovelha para líder. De pastor de ovelhas para libertador do povo de Israel. Basta que Deus diga a você alguma coisa, uma palavra de Deus pode mudar a sua história. Uma palavra de Deus muda tudo na sua vida. E a partir do momento em que Moisés recebe esta palavra da parte de Deus, a vida de Moisés não é mais a mesma, porque tudo que Moisés precisava para ser o libertador de Israel, Deus colocou na vida dele. Porque Deus, até o momento, meus irmãos, Moisés ainda estava debaixo de uma influência dos deuses do Egito. E Deus leva Moisés para o lugar da sarça ardente. E aí ali Deus, eu já falei para vocês outro dia aqui, que ele põe a mão dentro do peito, vira uma mão leprosa, coloca novamente, está sã, coloca o cajado, transforma em cobra, pega o cajado, volta ao normal. O que Deus estava dizendo para Moisés era: hoje eu estou colocando em você tudo o que você precisa para ser o que eu quero que você seja. Uma palavra, diga para a pessoa que está ao seu lado, uma palavra de Deus ao teu respeito vai mudar a tua história. Inúmeros testemunhos. Nós temos a história de Jacó. Jacó era um homem que até o momento era usurpador, e ele luta com Deus, e Deus assim: o que você quer? Ele disse assim: eu preciso ser abençoado. E aí o Senhor fala assim para ele: qual é o teu nome? Ele diz: Jacó, usurpador, enganador. E a Bíblia diz que Deus fala assim: a partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Aquele que lutou com Deus e venceu. E ele se torna um referencial. O nome de Israel vem daí. Quem era Jacó? Então diga: a palavra de Deus pode mudar a minha história. Nós temos a história de Davi. Oh, irmãos, quem era Davi? Pastor de ovelhas. Vem lá Samuel, unge Davi. A partir daquele dia, Deus põe Davi no palácio. Meus irmãos, basta que Deus diga ao teu respeito, libere uma palavra ao teu respeito. Pedro era pescador de peixes. Jesus falou assim: a partir de hoje você vai ser pescador de homens. E poderia citar tantos outros. Diga: basta uma palavra e tudo muda
na minha vida. Amém, meus irmãos? Por que isso, pastor? Porque Deus é o Deus que trabalha quando ninguém vê. Nessa noite eu quero dizer para você isso. Deus, Ele é o Deus que trabalha. O seu ministério, eu contei para vocês já a questão do meu testemunho de conversão. E meus irmãos, ninguém naquela cidade, uma cidade com 100 mil habitantes, como é que, imagina aqui, nós temos 70 mil habitantes, imagina se Deus dissesse assim para nós aqui, falasse assim, gente, olha, é o seguinte, tem uma pessoa aí na cidade, que eu tenho uma obra com essa pessoa, e eu quero que vocês orem por essa pessoa, porque tudo que eu tenho a fazer nessa igreja só vai começar quando essa pessoa chegar na vida de vocês. Ia ficar todo mundo o quê? Perguntando, meu Deus, quem é? Quem é? Quem é? A busca por aquele, a busca, né? Foi mais ou menos assim. Agora, enquanto eu estava no mundo, presta atenção nisso. Enquanto eu estava no mundo, Deus estava trabalhando para que no tempo Kairos as coisas acontecessem. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, Deus está trabalhando por você, para que no tempo Kairos, você esteja pronto. E é nesse tempo que Deus vai abrir a boca e dizer, fulano, você está pronto, e você vai se levantar, as coisas vão acontecer, aquilo que você não esperava vai acontecer, aquilo que você disse para Deus há algum tempo vai acontecer, pessoas que você não esperava vão entrar na sua vida, porque chegou o tempo Kairos, e Deus liberou a palavra ao teu respeito. Então nessa noite eu quero só dizer para ti, confia. Confia em Deus. Confia em Deus. E aí eu quero finalizar dizendo para você que quando completou-se o tempo, quando tudo estava em ordem para que começasse a criação, Deus criou todas as coisas e no final Deus disse assim: tudo está muito, 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 muito. Levanta sua mão aí, eu quero liberar isso. Não importa o tempo. Não importa o tempo. E não importa como. O que Deus está preparando para você, o que Deus já preparou para você, não vai ser apenas bom, vai ser muito bom. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Uou! Glória a Deus. Eu quero que vocês se coloquem em pé nessa noite. Põe a mão sobre o seu coração. Debaixo dessa palavra, eu quero orar por você. E talvez tenham pessoas aqui que você hoje está passando por algum processo. Está acontecendo coisas na sua vida que você diz assim, Senhor, não entendo. Senhor, não entendo. Eu não entendo. Mas eu decido confiar. Então, se tem alguém nessa noite assim, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui apresentar o Senhor. Talvez você hoje esteja aqui e você tenha questões, assim como José. Você tenha questões que você quer colocar diante de Deus, de promessas que você recebeu de Deus, palavras que você recebeu de Deus. E você sabe que paira sobre você essa palavra. E você nessa noite diz, Senhor, me faz entender o tempo do cumprimento dessa palavra sobre mim. Me faz, de fato, não errar o alvo, de fato, não reclamar. Então sai do seu lugar e vem à frente, nós vamos orar juntos, vamos apresentar diante do Senhor a sua vida. Vamos dizer para Deus, Senhor, eis aqui as nossas vidas. Sabe, e agora por último, eu quero te convidar, você que está vivendo algo e isso está incomodando o seu coração.
Você disse para mim,